prosseguimento à palavra que eu iniciei na semana passada, no domingo passado, sobre essas distinções claramente estabelecidas na palavra de Deus quanto à paz com Deus e a paz de Deus. Na semana passada, como a gente ficou muito mais focado em mostrar, em desenvolver os ensinamentos bíblicos sobre a paz com Deus, apesar de nós termos entrado também nos ensinamentos a respeito da paz de Deus, hoje a gente vai focar mais na paz de Deus. Então, claramente, a Bíblia mostra para nós que há, vamos dizer assim, duas vertentes fundamentais em relação à paz soberana, a paz divina, a paz que vem do Senhor, que é ter paz com Ele, é ter paz com Deus. E como essa pessoa então passa a ter paz com Deus, ela então passa também a ter a paz de Deus no seu interior. Foi exatamente isso que eu mostrei através dessa frase, né? Essa paz com Deus não é uma sensação. Eu mostrei isso na semana passada. Não se trata de emoção, não se trata de sentimento, não se trata de uma quietude na alma. Essa paz com Deus é um estado permanente, independente de pressões, angústias, dificuldades ou tristezas. A paz com Deus é um estado permanente e definitivo. Paz com Deus. Por que isso? Porque essa paz com Deus, ela é estabelecida numa condição e num novo posicionamento que você tem em Cristo Jesus. E que condição e que posicionamento é esse? É a justificação que te reconciliou com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então perceba, essa paz com Deus, ela é algo que Deus estabelece como uma declaração definitiva e eterna para todos aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus, na sua pessoa e na sua obra, na sua redenção, no seu sacrifício substitutivo, foi o que a gente falou bastante na semana passada. Então perceba, a paz com Deus não é uma sensação, mas é o estado, é a condição, é a posição de alguém que foi justificado e reconciliado. E essa paz com Deus, fruto da justificação que nos reconciliou com Ele, é porque agora nós somos aceitos por Deus. Você só tem paz com a pessoa de Deus porque você foi aceito por Ele, porque você aceitou a oferta dEle, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Ainda, essa paz com Deus fala de você ter pleno acesso a Ele. Graças a Deus que a gente não vai agora diante do trono de juízo, nós vamos diante do trono da graça do Senhor em Cristo Jesus. Ainda, ter a paz com Deus também diz respeito ao fato que você não é mais inimigo de Deus. Isso tem que ficar muito claro para você. Nas coisas espirituais, na dimensão espiritual, em tudo aquilo que Deus estabelece quanto às realidades espirituais, nunca há meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. Ou é assim, ou é não. Não tem jeito e não tem atalhos. Portanto, nós temos paz com Deus hoje, porque nós não somos mais inimigos dEle. Por que não somos mais inimigos de Deus? Porque a Bíblia nos fala em Efésios que o sangue de Jesus nos aproximou do Pai. Porque nós cremos, porque nós aceitamos. Portanto, nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós somos amigos de Deus, nós andamos com o Senhor hoje. Mas aqueles que não aceitam a oferta de Deus em Cristo, essas pessoas estão em inimizade contra Deus, e da mesma forma, Deus não anda com essas pessoas, Deus não favorece essas pessoas, justamente porque elas não confiaram ainda na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro para nós, gente, que somente a justificação que nos reconcilia com Deus é que nos torna amigos de Deus. Se nós somos amigos de Deus, é porque nós não somos mais inimigos de Deus. E ainda não estamos mais sob a ira de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo estabeleceu claramente uma realidade espiritual. Aqueles que não confiaram em Cristo para a sua justificação estão ainda debaixo, sob a ira de Deus.
E essa ira de Deus não fala de um impulso descontrolado, de uma raiva descontrolada da parte do Senhor, é o que eu mostrei na semana passada, mas fala de um justo juízo sobre aqueles que de fato não confiam em Deus, não confiam em Cristo Jesus. E eu li, além do apóstolo da graça, em relação a esse texto, depois a gente leu também um texto do apóstolo do amor, o apóstolo João. Lá em João capítulo 3, versículo 36, ele diz o seguinte: aquele que não crê no Filho, permanece debaixo da ira de Deus. Que declaração light, né? Mas é exatamente isso. É o que a palavra do Senhor diz. Então, quando você está em paz com Deus, significa que você não está mais debaixo da ira, do juízo, mas está debaixo da graça e do favor dele permanente sobre a sua vida. Portanto, se você não creu ainda, pessoal da internet que está nos assistindo, se você não colocou a sua fé em Cristo ainda, é hoje, é agora, porque hoje é o dia aceitável da salvação. Nós estamos ainda no tempo da oportunidade, no tempo da graça, aonde Deus pode liberar a sua graça para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para que eles sejam aceitos, para que tenham acesso, para que não sejam mais inimigos e para que não estejam mais debaixo da ira de Deus. Então a gente chegou a essa conclusão. É esta paz com Deus que eu mostrei, que a gente só recapitulou algumas coisas que eu mostrei no domingo passado, é que torna possível ao cristão. Esse cristão aí não é cristão nominal, não é aquele que se diz cristão, mas é aquele que se rendeu totalmente a Jesus Cristo, foi salvo, se tornou uma nova criatura e segue Cristo Jesus, o tornando Senhor da sua própria vida. Então, esta paz com Deus é que torna possível ao cristão ter a paz de Deus. Então, agora a gente vai falar sobre paz de Deus. Gente, a paz com Deus não pode ser abalada, porque a paz com Deus não está baseada, fundamentada em circunstâncias, em sentimentos, ou em situações que possam estar acontecendo nas nossas vidas, independente de perdas, independente de opressões, independente de levantes do inferno contra a sua vida, independente de angústias. A paz com Deus é algo definitivo em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não pode ser abalada. Olha só, isso já foi profetizado numa realidade que hoje nós vivemos em Cristo Jesus. O profeta declarou isso, olha só: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A tua paz com Deus, se você já confiou em Cristo, não pode ser abalada por nada. Mas a sensação da paz de Deus em nós, por causa das circunstâncias, essa pode ser abalada. Eu quero te provar isso pela palavra do Senhor nessa manhã. Então, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, foi um texto que a gente viu na semana passada também, mostra como deve ser o nosso posicionamento de fé, para que não haja esse abalo dessa paz de Deus, que é fruto da paz com Deus. E como é que nós nos posicionamos em fé de forma prática, contínua e diária, a cada dia, portanto, de nossas vidas? Orando, tendo relacionamento com Deus e renovando a nossa mente. Então vai lá para Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, porque isso está claramente estabelecido. E eu quero lembrar a todos que aqui estão, que nesse momento acessar o WhatsApp, mídias sociais, ver fotos, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo agora, alguém te mandar algum zap, é pecado, é transgressão contra Deus, porque agora você está aqui para ouvir esquece desse troço agora. Então vamos lá, gente. Filipenses 4, 6 diz: não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma, em tudo. Primeiro você pode não ficar ansioso com coisa. Você crê nisso aqui? Eu creio. E como é que você não fica ansioso por coisa alguma? Quando você em tudo, em todas as questões, em tudo aquilo que envolve a sua vida, em tudo, você faz conhecida diante de Deus as suas petições,
Como que você faz conhecida diante de Deus as suas petições? Pela oração. E eu mostrei para vocês que oração significa, ou vem de uma raiz de uma palavra, que também significa adoração. Oração aqui está falando de relacionamento, de vida com Deus, de entrega, de rendição, de louvor ao Senhor. E aí ele continua falando, olha só, essas petições também têm que ser via súplicas. Súplicas fala de pedidos intensos, lembram disso? A gente falou sobre isso. Fala de pedidos intensos, escuta isso, com base em claros argumentos. E os nossos argumentos, percebam, não é aquilo que a gente vê por fora, não é aquilo que a gente está sentindo, não é isso ou aquilo. Os nossos argumentos diante de Deus é aquilo que Ele estabelece na sua própria palavra, é quem Ele é quem nós somos em Cristo e as suas promessas por causa disso. Quando eu vou ao Pai argumentando para Ele a situação que eu estou passando com base no que está escrito, 1 João capítulo 5, versículo 14 e também versículo 15 nos mostra que quando eu faço isso, orando segundo a vontade de Deus, segundo os princípios da sua palavra, os argumentos da sua palavra, Ele sempre vai me ouvir, e se Ele sempre me ouve, eu tenho a confiança que Ele vai me trazer respostas. Por isso eu posso agradecer a Deus antes mesmo pela fé de receber, porque eu estou orando com base não em sentimentos, em situações, circunstâncias, eu estou orando com base na palavra. As circunstâncias, os sofrimentos, as adversidades, as situações difíceis, elas podem fazer com que eu vá a Deus, mas a base do meu pedido não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, é o que eu creio, a palavra dele. Então, súplica isso, são pedidos intensos, bem argumentados na palavra, e eu quero te dizer que você só consegue viver isso se você viver o versículo 8. Oração, relacionamento, claro, pedidos, mas adoração, súplicas, petições intensas, com argumentos que é a própria palavra, e também a Bíblia nos fala sobre ações de graça. O que é ação de graça? É você expressar gratidão. Nós estamos no Salmo 103. Cada um de nós que temos sido agraciados pela bênção, pela graça e pelo favor de Deus, não vamos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades, é Ele que sara as nossas enfermidades, é Ele que nos redime de toda a destruição, é Ele que coroa a nossa vida com graça, poder e bondade. Então nós somos daqueles que agradecemos por aquilo que Deus já fez. Quem tem essa condição hoje de fazer isso, aleluia, Deus já fez coisas grandes na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Nós podemos agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo hoje. Você só está aqui porque Deus está te sustentando. O teu olhinho está piscando aí ainda porque Deus é a tua própria vida, é o sustento da sua própria vida. Eu sei que Deus tem te abençoado, por isso você pode glorificar ao Senhor, e pela fé nós podemos agradecer por aquilo que nós temos apresentado ao Senhor, porque nós sabemos que Ele cuidará de nós, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se nós temos a certeza, quando nós lançamos sobre Deus as nossas inquietações, ansiedades, pedidos, súplicas, orações, então nós agradecemos porque Ele vai cuidar do princípio ao fim, porque Ele é o alfa e o ômega, é aquele que começa e é aquele que completa. Qual é a consequência? Não fique ansioso, em tudo busque a Deus, e aí a paz de Deus, versículo 7, que excede a paz de Deus. Qual é a fonte dessa paz, gente? A paz que provém de... Então, escuta o que eu vou te falar. Não sei porquê, acho que eu preciso falar mais para esse lado aqui. Você não precisa de autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. Acho que eu preciso falar para vocês também, eu percebi isso no meu espírito. Você não tem que ficar preso àquilo que de bom que está em você, ou naquilo que você pode encorajar a si mesmo. Você precisa não de autoajuda, incluo vocês aqui no meio. Vocês precisam de ajuda do alto, tudo que provém de Deus, porque é de lá que vem todo o dom perfeito, aleluia. Pronto, eu vou chegar a vocês, que vocês vão ficar com ciúme se eu não falar para vocês também, não é? Vocês não precisam de autoajuda, vocês precisam de ajuda do alto. Por isso que é a paz de Deus, é uma paz divina, é uma paz sobrenatural. E essa paz que provém de Deus, porque você ora, aleluia, porque você renova a sua mente, versículo 8,
continuamente, permanentemente. Então essa paz que provém de Deus, ela vai exceder a todo o quê? Entendimento, a toda compreensão humana. Como que você está de pé diante de tantas adversidades? Você vai poder testemunhar, porque a paz de Deus que está em mim, porque eu fui reconciliado com Ele e tenho paz com Ele, excede a todo entendimento. Aquilo que você não consegue compreender, eu sei qual é a origem. É Deus sobrenaturalmente agindo no meu interior, independente de perdas, tristezas, angústias, dificuldades, abalos, desestruturas, uma vez que, independente das situações ao meu redor, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Por isso que é uma paz incompreensível dentro de uma esfera humana, porque essa paz é espiritual, essa paz de Deus é sobrenatural, é essa paz que excede a todo entendimento. Guardará, o termo guardará aqui é alguém montando guarda. E pelo que me consta, Jesus é nossa paz. Jesus é a própria paz, Ele é o nosso Shalom. Então, a Bíblia fala que a paz que excede a todo entendimento, que provém de Deus, afinal Jesus veio de Deus para nós, Ele foi enviado pelo Pai a nosso favor, montará guarda, e olha o texto, guardará o vosso coração e a vossa mente, em quem? Em quem? Em Cristo. Tudo que o Pai faz na sua vida é por causa dele. Por isso que você está em paz com Deus, foi reconciliado com Ele, pela justificação que há em Cristo, você pode experimentar essa paz de Deus, mas só experimenta essa paz de Deus quem busca a Deus. Aí não é automatismo. Paz com Deus é estado, é condição, é algo definitivo, independente de circunstâncias. Mas eu vou te provar hoje que essa paz de Deus pode ser abalada se você não tiver um posicionamento constante e firme, um propósito definido de buscar a Deus e renovar o seu entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala depois, finalmente, irmãos, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Escuta que eu vou te falar, eu falei isso, eu quero repetir para aqueles que estavam aqui domingo passado e para aqueles que não estiveram, escutem bem isso. As suas emoções, aquilo que você sente, seus sentimentos, sempre vão ser frutos daquilo que ocupa o seu pensamento. Você percebe por que você está assim? Porque mesmo tendo paz com Deus, essa paz de Deus está sendo como que abafada em você, porque os teus pensamentos estão sempre sendo ocupados por tantas coisas, e não pela verdade, não pelo que é puro, não pelo que é de boa fama, não pelo que é amável, não pelo que é santo. E quando é que eu ocupo a minha mente com todas essas realidades que Paulo fala? Quando eu ocupo a minha mente com a verdade, com a palavra. Quando eu medito sobre Deus, quem Ele é, quem eu sou nele, as promessas dele, o que deve ser o curso da minha vida, como eu devo caminhar no meu dia a dia. É isso que vai fazer com que a minha mente seja devidamente ocupada com as verdades de Deus, de tal maneira que essa paz, ela vai ser guardada, por assim dizer, no seu interior, e nada vai abalar ou abafar essa paz que já te pertence em Cristo Jesus, se você já está em paz com Ele. Nós às vezes achamos que as coisas do reino são automáticas, gente. Sim, a salvação, no momento que você creu em Cristo, você já é nova criatura. Mas uma coisa que o pastor Elinho enfatiza sempre: não basta você somente ser, você tem que se posicionar como nova criatura. E eu me posiciono como nova criatura quando eu busco a Deus, relacionamento, quando eu renovo o meu entendimento para que essa paz que eu já tenho por herança não seja abafada na minha vida, no meu dia a dia, no meu interior. Eu quero te dizer que é possível você não ficar ansioso por coisa alguma, mas você em tudo tem que buscar a Deus. Você tem que renovar o seu entendimento. Gente, não tem jeito, são as duas balizas, não tem atalhos, não tem como você ir para outro caminho. Ou você vive isso, se você quer ser uma pessoa equilibrada em todos os aspectos, porque escuta isso,
o equilíbrio pleno da nossa vida emocional, sentimental, física, os nossos pensamentos, para que a gente tenha também decisões equilibradas, não tem como. Tem momentos que só o sobrenatural de Deus para nos colocar no caminho. Tem situações que nós temos capacidade, que Deus nos deu, para a gente se posicionar. Mas escuta, sempre vão ter situações e circunstâncias que somente pela paz de Deus, enchendo o nosso coração continuamente, que nós vamos ser equilibrados em nossas emoções, pensamentos e por isso em nossas decisões. Em nome de Jesus, um novo tempo para a sua vida. Em nome de Jesus, um despertamento total sobre você nessa manhã, para que você e eu nos posicionemos orando e renovando o nosso entendimento com a verdade do Senhor, porque tem que ser repetido sempre isso, porque esses são os nossos balizadores para uma jornada de fé vitoriosa em Cristo Jesus. Estamos juntos, gente? Então, deixa eu te falar. Olha o que a Bíblia diz. A minha pergunta para vocês nessa manhã é a seguinte: isso ali é possível, gente? Não andeis ansiosos de coisa, olha só, de coisa. Gente, o que é não andar ansioso de coisa alguma? Alguém, um filósofo, poderia nos dar a resposta nessa manhã? O fato é que coisa nenhuma é coisa nenhuma. É possível. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus sempre é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é a verdade e Ele declara para mim e para a sua vida. É possível você não viver inquieto, perturbado no seu dia a dia, independente de circunstâncias ou situações. Pastor, isso para mim é uma utopia, para mim é uma realidade, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. A ansiedade, gente, por isso que isso foi declarado para nós, por isso que isso é uma ordem para nós, é um mandamento apostólico pelo Espírito de Deus para cada um de nós, que já estamos em paz com Deus, se de fato você colocou a sua fé em Cristo. A ansiedade é inimiga ferrenha da paz de Deus. O troço para abafar a paz de Deus que já está em nós é esse negócio chamado ansiedade. Olha só, gente, não confunda presença com manifestação. Eu vou repetir para você, não confunda presença com manifestação. Deus está em você? Então o shalom de Deus te pertence, não te pertence a paz? Em todos os aspectos da sua vida, inclusive emocional, te pertence ou não? Mas esse shalom que já é seu, porque você está em paz com Deus, vai se manifestar quando você se posicionar em fé. Percebeu? Uma coisa é a presença, a paz está em mim. Uma outra coisa é essa paz se manifestar em toda e qualquer situação. Quando ela se manifesta? Quando você se posiciona em fé, orando e buscando a Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Abraão, ele cavou vários poços, e naquela época muito mais, água era vida, riqueza. A maior riqueza que poderia haver naquela época, no tempo dos patriarcas, eram as fontes de águas. E a bênção de Deus estava sobre Abraão. Deus o prosperou, Deus o enriqueceu, e um dos motivos foi justamente esse. Abraão era direcionado por Deus de tal maneira, por causa do seu andar com ele. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, que ele cavava os poços nos lugares exatos e achava as águas, as fontes, os mananciais de águas vivas. Abraão morre. Depois de algum tempo, Isaac volta àqueles poços. E o que ele viu lá? Os poços que seu pai havia cavado num determinado território, região, estavam todos entulhados. E os filisteus fizeram isso por inveja de Abraão. O que Isaac fez? Ficou se lamuriando? Ficou, olha o que fizeram, esses filisteus são uns cabras safados, sem vergonha, miserável, maligno, gente demoníaca, minha miserável, o que eu vou fazer? O que eu vou viver agora? Como que eu vou viver? Como que vai ser da minha vida? Não tem jeito. Foi isso que ele fez? Não! Ele foi e começou a desentulhar
as fontes. Escuta, as águas estavam ali. Elas não estavam jorrando, mas elas estavam ali. Conforme Isaac foi tirando os entulhos, a água se manifestou. A água, por assim dizer, veio para fora. O que eu estou querendo te dizer, todo dia é dia de você tirar entulhos da sua mente, do seu coração, para que essa água que está em você flua como rios de águas vivas. E você viva aquilo que Deus tem para a sua vida no seu dia a dia. Emoções, sentimentos e decisões equilibradas. Nós estamos num tempo que a gente tem que viver equilibradamente, porque esse mundo está quebrado. E é você que vai fazer a diferença no seu casamento, na sua família, junto aos seus queridos, junto aos seus amigos. É você. Eu quero te dizer que a única chance dessa cidade ainda é a igreja. A única chance desse estado ainda é a igreja. A única chance desse Brasil um dia ainda dar certo é você e eu. Então vamos impactar essa cidade com essas águas que jorram de paz. E vamos ministrar sobre as pessoas e sobre essa nação em oração e em testemunho. E nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Aleluia! Glória a Deus, eu estou animado. A ansiedade, gente, é inimiga ferrenha da paz de Deus. Você tem que se posicionar. Todo dia é dia de limpeza e purificação. Todo dia. Você toma banho todo dia? Olha, só temos cheirosos hoje aqui. Aleluia. Eu quero te dizer que a sua alma precisa desse banho diário. Palavra, oração. Quando você se volta para Deus, o Espírito de Deus vem e, sabe, e ainda por cima, você coloca aquele perfuminho no cangotinho, o bom cheiro de Cristo também vai ser jorrado sobre você, sabe? Você além de ficar limpo, ainda vai ficar cheiroso, e você vai exalar o bom cheiro de Cristo. A tua vida vai manifestar quem Ele é. Você será uma carta escrita diante dos homens. As pessoas vão ver o evangelho em você, não porque você falou, mas porque você está vivendo esse evangelho. Você vai impactar gerações. A sua posteridade será bendita nessa terra. Os seus filhos serão abençoados. Os seus netos viverão melhores ainda do que os seus filhos. Por quê? Porque você entendeu que uma vez que você está em paz com Deus, você pode viver efetivamente a paz de Deus. Mas tem que ter propósito. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tem que ter propósito, gente. E é um propósito definitivo. Isaías 26, versículo 3. Diz a palavra do Senhor: Tu, Senhor, é o profeta se dirigindo a Deus em fé. Tu, Senhor, conservarás em o que, gente? Em perfeita paz. Olha agora. Quem é que Deus conserva em perfeita paz? Quando essa pessoa tem o firme propósito. Propósito fala de uma continuidade, uma perseverança para alcançar um alvo. Eu vou repetir. Propósito fala de uma perseverança, uma continuidade para alcançar um alvo. E o maior alvo que você tem na vida não são coisas, é uma pessoa que está sobre todas as coisas, e essa pessoa é Jesus Cristo. Tu conservarás em paz aqueles cujo propósito é o que, gente? Firme. Então, em nome de Jesus, seja impactado pelo Espírito de Deus nessa manhã e saia daqui com essa firmeza de propósito. Amanhã é dia de limpeza, amanhã é dia de desentulhar, amanhã é dia de limpar coração, amanhã é dia de purificar a mente, amanhã é dia de relacionamento com Deus. Nós não somos crentes dominicais, nós somos crentes diários. São esses que vivem no propósito, que vão viver a perfeita. Olha, gente, eu atendo pessoas já há muitos anos. E a gente conversa, a gente orienta, a gente ora, a gente ama as pessoas, a gente acolhe as pessoas, a gente abraça as pessoas, a gente apacenta as pessoas. Isso tudo é maravilhoso, mas a gente vê que há grandes enfermidades de muitas situações que não são resolvidas. Eu não estou falando de simplesmente coisas que acontecem, porque nós estamos passíveis a aflições e dificuldades. Eu estou falando de situações que se perpetuam nas vidas, nos casamentos, nas famílias, nos filhos, nas situações emocionais.
muitas das vezes gerando medo, depressão, angústia, fardo, jugo. Estou falando de todas as áreas de nossas vidas que vão se perpetuando, e a gente chega sempre à conclusão: o que falta para as pessoas viverem o sobrenatural de Deus, para viverem um novo tempo, é relacionamento com Deus. Porque as pessoas querem um resultado sem viver no propósito. E a única maneira de você viver os resultados sobrenaturais é tendo propósito firme. Eu vou repetir isso para você, porque acho que você está bem atento à palavra do Espírito de Deus. Você merece receber essa palavra de novo. Você só vai viver o sobrenatural de Deus se você tiver um firme propósito de buscá-lo. São esses que Deus conservará em paz, e eu quero ser um deles. E você? Então faz o seu dever de casa. Pessoal, vocês aí. Você mesmo. É comigo? Você. Faz o dever de casa. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ir para a palavra. Não fica dependendo de homens, não. Quem te falou que você tem que ser dependente de pastor? Gente, graças a Deus por tantos homens de Deus, vídeos extraordinários. Nós temos o ministério do pastor Hélio, que tem impactado não só centenas, mas gerações de pessoas. Glórias a Deus. Mas nada substitui o teu tempo a sós com Deus. Nada substitui você meditar nesse livro. Nada substitui você ajoelhar-se diante do Senhor, seja fisicamente, com sua alma, com seu coração, e falar: Deus, eu estou aqui, rendido a Ti, eu preciso de Ti, me move, me revela a Sua palavra. Você vai ver que a sua vida vai ser revolucionada. Cuidado, essa coisa de só ouvir mensagens tornar você dependente de homem. Nós não estamos aqui para tornar você dependente de homem algum, seja de quem for. Os ministérios maravilhosos que tem por aí na área de casais, vida com Deus, enfim. Mas o que você tem que entender, e eu também, o que muda, o que revoluciona, é um firme propósito de eu e você buscarmos a Deus no nosso dia a dia, a sós, no lugar secreto que só Ele conhece, e você também. Vamos edificar nossa fé com ministrações, com áudios maravilhosos. Mas, por favor, não substitua isso no seu relacionamento com Deus, porque meditar na palavra é diferente de ouvir a palavra. Eu vou repetir: meditar na palavra é diferente de ouvir uma mensagem da palavra. Meditar é você voltar para o mesmo texto, é você repetir a mesma leitura, é você se apegar ao que está escrito, é você declarar para si. Meditar é você ruminar, é você pensar sobre, é você ler tantas quantas vezes forem necessários um capítulo ou uma carta apostólica. Em nome de Jesus, igreja, vamos meditar dia e noite, porque você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer prosperará, e até as folhagens não deixarão de serem verdes. Posicionamento, gente. A ansiedade é uma inimiga ferrenha da paz de Deus, mas tem que ter firme propósito. Abra sua Bíblia em Isaías 40:31. Mas os que esperam nas mensagens do YouTube, não! Mas os que esperam olha só, o termo esperar no hebraico e no grego não fala de algo que possa ou não acontecer. A mesma raiz da palavra esperar no hebraico e no grego é certeza. No nosso português, o nosso entendimento quando a gente espera alguma coisa é que pode ou não acontecer, não é? Na Bíblia não. Esperar no Senhor é você ter a firme certeza que você está muito bem firmado num fundamento e que as coisas que você espera vai acontecer. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Portanto, a Bíblia fala que nós temos que esperar no Senhor. E, gente, pastores que têm usado as mídias sociais,
E o pastor Hélio é um desses, graças ao Senhor. Eles sempre, pessoas equilibradas, eles sempre conduzem as pessoas a um relacionamento com Deus. Um dos últimos vídeos do pastor Hélio, de 5 minutos, vai lá, vai abençoar a sua vida grandemente. Ele fala de relacionamento com Deus. Porque a gente está aqui para ensinar, mas é você que tem que se posicionar. Não fique dependente. Tem pessoas que passam a ser tão dependentes de mensageiros, de pastores, ou de... Agora é palestrante, né? Agora é coach. Os caras ficaram, né, gente? O cara diz, não, eu sou pastor, nas horas vagas, mas eu sou mesmo coach. Gente, alguém... Me ajuda, Espírito Santo. Alguém que troca o título bíblico de pastor por coach é um tolo, é um imbecil. Não, eu sou pastor da minha igreja, mas eu sou palestrante. Minha gente, pastor é pastor. Pastor não é título, pastor é ofício, é vocação, é chamada. Pastor discipula, pastor treina. Agora tem um negócio de inteligência emocional. É a febre da hora. Tudo quando é pastor é inteligência emocional. Minha gente, dá vontade às vezes de pegar aquela unção de João Batista e chamar essa gente de... Você não precisa de inteligência emocional. Você precisa do Deus Todo-Poderoso que equilibra as suas emoções. Porque você pode ter até algumas noções de como fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer por você. Não se trata de você vencer por inteligência emocional, se trata de você vencer por aquele que sustenta as suas emoções, que cura o seu coração, que cura a sua alma, que nada pode fazer. As pessoas ficam atrás de 5 passos para ser feliz. Eu não preciso de 5 passos para ser feliz, eu só preciso de 1. O passo é Cristo Jesus. Eu fui para Ele, eu me converti a Ele, eu me dei a Ele, eu sou dele. Tomei esse passo, agora eu tenho uma jornada vitoriosa. Sou mais do que vencedor, apesar das angústias, apesar das perdas, apesar das dificuldades, apesar da espada, do perigo, principados, potestades, glórias ao Senhor. Eu estou em Cristo Jesus, estou assentado nas regiões celestiais. Meu irmão, isso aquece o meu coração, isso traz em mim a paz de Deus. Aleluia. Gente, o fato é o seguinte: se permitirmos que ela... Quem é esse ela? Notou, né? Domine nossas mentes e corações. A paz de Deus será o quê? Abafada. Lembra? Isaac, lembrou? Abafada em nosso interior. Não tem como, porque por isso que a palavra é direcionada para a igreja. Não andeis ansiosos, porque ela é inimiga da paz. Se você permitir que essa ansiedade domine a sua mente e o seu coração, a paz de Deus que está em você por Cristo será abafada. Gente, Deus te chamou para ser a pessoa mais feliz da face da terra. Para ter o melhor casamento, para ter a melhor família, para ser provido em todas as coisas. E quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, saber que o Senhor está contigo. Você foi chamado para a vitória, para o triunfo. Então não se deixe levar por emoções, por sentimentos, porque você já tem um estado, uma condição permanente em Deus, que é ter paz com Ele. Você tem acesso a Ele, você está reconciliado com Ele. Se você tem Deus, você tem tudo. Eu vou repetir, se você tem Deus, você tem tudo. De novo, se você tem Deus, você tem tudo. Você não precisa ficar correndo atrás de um, de outro, para tentar achar o lugar do tesouro. O teu tesouro é Deus, o teu tesouro é a palavra, o teu tesouro é relacionamento com Ele no seu dia a dia. O teu tesouro é se entregar a Jesus de todo o seu coração. Então deixa eu falar de ansiedade um pouquinho agora, segundo o conceito da palavra do Senhor. Eu não vou aqui trazer definições filosóficas ou de algum estudioso secular.
A gente poderia ir à fonte, não teria problema nenhum para a gente entender mais. Mas eu só vou te dar conceitos bíblicos sobre ansiedade. Primeiro conceito bíblico. É um cuidado, uma preocupação. Olha só, gente. Existe uma preocupação boa. Vocês sabiam disso? É quando você planeja. É quando você se ocupa antecipadamente por algo, para então fazer correto depois. É quando você zela por pessoas, é quando você começa a pensar a maneira correta de falar. Você está se ocupando antecipada, não há problema nenhum. Mas o problema é quando essa preocupação ela é doentia, ela está debaixo de ansiedade. Então ela perturba, ela atormenta e agita a sua mente. De um lado para o outro, você fica sem direção, sem saber para onde vai. É que nem segue um tiroteio. A Bíblia fala isso, sabia? Que ansiedade é como um cego no tiroteio. Olha lá, uma mente agitada de um lado para... Ansiedade é inquietação, gente, por causa de pensamentos perturbadores nas necessidades e dificuldades São pessoas que ficam tão presas a pensamentos no que está acontecendo nas suas necessidades, que se esquecem que o que liberta a sua alma não é o que você pensa sobre os problemas ou dificuldades, ou necessidades, é quando você pensa quem é o teu provedor, quem é a sua própria paz, quando você renova o seu entendimento na verdade do Senhor. É isso que liberta a sua alma. Pare de ficar preso nas suas necessidades e dificuldades. Se prenda a sua mente em Filipenses 4:8. Vai para a palavra. A ansiedade é uma preocupação que demonstra desconfiança e incredulidade. Gente, olha só, eu quero ser, ao mesmo tempo, taxativo, mas com muito amor. Eu amo vocês demais, tá bom? Então, deixa eu ser taxativo, segundo a palavra do Senhor, por causa desse amor mesmo que eu tenho por vocês, pela igreja de Jesus. Gente, olha só, se você vive na ansiedade, você está dizendo, eu não creio em Deus. Eu não creio no cuidado de Deus. Eu não creio nas promessas de Deus. Eu estou desconfiando de tudo aquilo que a palavra do Senhor diz sobre a bondade, a sabedoria e a providência do Senhor para a minha vida. Quem vive na ansiedade está falando, eu desconfio de Deus, e eu sou incrédulo quanto ao que Ele é, e quanto ao que Ele diz que eu sou, e quanto ao que Ele promete para mim. Ou você crê, ou você não crê. Quem crê, descansa. Quem não crê, fica atormentado e perturbado com as inquietações. Decida em qual lado você vai estar. Eu já tomei a minha decisão. Você pensa que eu estou dando pulinhos de alegria aqui porque está tudo muito bem? A gente tem pressões. Eu estou no mesmo time do seu, tá? Nós temos aflições nesse mundo, mas graças a Deus eu posso falar, entristecidos, porém sempre alegres, porque a alegria do Senhor é a minha força. Graças a Deus. Estamos juntos nesse processo todo, gente. Mas o fato é que também estamos juntos num posicionamento e numa condição que nós temos em Cristo. Nós estamos num lugar acima das dificuldades. Quem lembra de Abacuque, capítulo 3? Graças a Deus alguns leem a Bíblia aqui, aleluia, obrigado Jesus. Lá fala que Abacuque, apesar de não ter tudo que ele precisava no momento, mas a Bíblia fala que ele andava acima, altaneiramente, sobre todas as dificuldades da vida. É assim que você anda quando você tem relacionamento com Deus. Independente de dificuldade, você está andando acima, porque o meu Deus está acima de tudo e de todos e de qualquer situação, até do inferno. O Senhor é sobre, até sobre o inferno o Senhor é exaltado. E o Senhor, eu estou nele, andando com ele, é dessa maneira que também eu vou viver. Ansiedade. Ainda, olha só, é um termo, ou melhor, o termo ansioso que Jesus utilizou indica algo que divide, que separa ou que distrai a atenção. É o perigo, ele mostra isso em Mateus capítulo 6. É o perigo de ser distraído do principal objetivo da vida. Qual é o principal objetivo da vida? Buscar
o reino de Deus e a sua justiça em primeiro. É o perigo de ser distraído do principal objetivo da vida através da ansiedade, de cuidados e preocupações acerca das coisas terrenas. E Jesus, ele mostra que uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida, uma pessoa que não tem rumo, uma pessoa que não tem direção, uma pessoa que está sempre distraída, não tem foco. Quanto mais o teu foco está em Deus, mais Ele vai endireitar o seu caminho, a sua vida. Então, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, eu vou encerrar com ele aqui, com vocês, mostra os motivos pelos quais não precisamos ficar ansiosos, e qual deve ser a prioridade da nossa vida. Ok, gente? Então, vai para lá, rapidamente. Eu quero encerrar aqui, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Jesus mostra aqui motivos pelos quais você não precisa ficar ansioso. E qual deve ser a prioridade da sua vida? Primeiro, ele fala, é a ordem de Jesus, hein, gente? Por isso vos digo, não andeis distraídos, divididos, atirando para tudo quanto é lado, sem propósito. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha só, o primeiro motivo pelo qual você não pode ficar ansioso, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. O que Jesus está falando? Pensa, por favor, analisa, reflita o que eu vou te falar agora, Jesus. Falando para os seus discípulos e falando para nós hoje também. Se eu, que dei a própria vida, e a sua vida é mais importante do que alimento e corpo, e vestes, como eu não deixaria, ou como eu deixaria de sustentar você com vestes, alimentos? Se eu sou o autor da vida, como eu não iria acrescentar para você as outras coisas? Minha gente, se Deus te criou, eu quero te dizer que você não é obra do acaso, você não é fruto de evolução, você é fruto do Criador dos céus e da terra. A vida continua sendo um milagre na concepção, é claro que precisa do homem e da mulher, mas a vida ainda é e sempre o será um milagre, porque Deus é o autor da vida. Então no momento que você nasceu, ali estava, ou que você foi concebido, ali estava um milagre de Deus. Portanto, eu quero te dizer, se Deus te criou, Ele vai te sustentar até o fim. Então não fique ansioso e distraído com essas coisas. Segundo motivo, razão, você não tem que ficar ansioso. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Pergunto aos nobres membros da Academia da Fé e os nossos visitantes: será que você vale menos do que uma andorinha? Do que um pardal? Do que uma águia? Do que uma galinha? Do que um galo? Minha gente, está escrito que uma alma para Deus, uma, vale mais do que o mundo inteiro. Uma vale mais, não é igual, não é a mesma qualificação, não, é mais. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você vale mais do que uma ave. Se Deus ele provisiona todas as coisas para o sustento de aves, como Ele não vai te sustentar, homem de pequena fé? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida de 45 centímetros, ao curso ou à estatura? Aqui pode ser curso da vida, ou em outras traduções, estatura. Em outras palavras, Jesus está falando, deixe de tolice. É o que Jesus está falando aqui, tá bom, gente? Sou eu não, é Jesus que está falando com você. Deixe de tolice. Não adianta você ficar ansioso, porque isso não vai mudar. A ansiedade não muda nada, mas um posicionamento com um propósito firme no Senhor muda. É o que Jesus está falando aqui.
Não vai alterar nada você ficar ansioso do jeito que você está. Hoje eu percebo no meu espírito que é uma manhã libertadora neste lugar. Eu percebo que a palavra de Deus está sendo liberada, mas junto com ela há uma unção se entranhando na sua mente e no seu coração. Você vai sair daqui liberto hoje dessa síndrome de pânico, desse medo, dessa ansiedade, inquietação, porque essas coisas não mudam a sua situação. Quem muda a sua situação é o Deus de toda a paz. Aqui, versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Aqui não é uma proposta do Senhor ao ócio não, tá bom? Porque quem não trabalha, também não coma. Não é isso que Jesus está propondo aqui. Está mostrando a realidade dos lírios do campo. Quem já viu os lírios do campo lá em Israel? Coisa mais linda. Coisa mais linda. Eu, contudo, versículo 29, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Gente, os lírios do campo são umas florzinhas, elas são tão frágeis, elas desabrocham e logo depois elas morrem, vira pó. O Senhor Jesus está falando aqui para nós: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Homens de pequena fé é a causa principal da ansiedade. No final, Jesus está resumindo aqui o seguinte: só vive ansioso quem quer. Porque você e eu temos todas as possibilidades de não permanecermos com a mesma fé de ontem. Porque nós temos a palavra e o Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito de Deus, seja através de quem ministra, ou seja no seu dia a dia, no lugar secreto. O Espírito de Deus está com você para enxertar a fé e fazer você robustecer, amadurecer cada vez mais na sua fé. Então, Jesus conclui falando: a causa principal de vocês andarem ansiosos com essas coisas é a sua pequena fé. O que é pequena fé? A fé existe porque é uma pequena fé. Então ela existe, não existe? A fé existe, mas é insuficiente para determinadas situações. Então vamos robustecer a nossa fé. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Orando, buscando a Deus, meditando, se reunindo como igreja. É isso? Tendo experiências, praticando, exercendo fé. É assim que você vai crescer. O que é essa pequena fé ainda? São aqueles que possuem fé salvadora, já foram salvos em Jesus. Jesus está falando para pessoas que ele considerava já como filhos de Deus. Ele vai falar mais adiante: vosso Pai Celeste. Ele falou, ele mostrou isso. Então ele está falando: olha só, vocês têm a fé salvadora, mas não se apropriam de todas as promessas de Deus. Mas a única maneira de eu me apropriar das promessas de Deus é conhecendo, minha gente. Por isso que tem tanta gente doente na igreja, enferma na alma, na mente, e com decisões destrambelhadas no casamento, com filhos, nos negócios, porque simplesmente não entende que para vivenciar, experimentar as promessas, tem que conhecer, tem que meditar e tem que se apropriar em fé e evidentemente se posicionar de acordo com as promessas. Homens de pequena fé fala de uma pessoa assim: ao invés de prevalecerem sobre as circunstâncias, são governadas por elas. Homens de pequena fé são aqueles que não se permitem meditar em quem Deus é. Filipenses 4:8, quem lembra? Em quem são em Cristo e nas promessas bíblicas, pelo fato dos seus pensamentos estarem sendo controlados pelas circunstâncias. Então, gente, vamos ampliar a nossa fé. Amém? Vamos ampliar a nossa fé. A primeira forma de você ampliar a sua fé, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas. O sentido aqui, sabe o que é? Gentios fala de pessoas ímpias, pessoas não aliançadas com Deus aqui, ok?
não são simplesmente não judeus, falam de pessoas não aliançadas com o Senhor, não sendo como os gentios, os ímpios, pessoas não aliançadas, que concentram toda a sua atenção e força naquilo que é material e passageiro. Se você for um desses, que concentra toda a sua força e atenção naquilo que é material e passageiro, eu tenho uma palavra para você, e uma palavra de Paulo: miserável é o homem que tem a sua esperança somente nessa vida. Light essa palavra, né? Ampliando a fé, não sejamos como os ímpios, mas concentremos toda a nossa atenção em Deus. É claro que nós vamos vivenciar no nosso dia a dia, nós não vamos ser pessoas alienadas, mas nós temos que concentrar toda a nossa força e atenção em Deus, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Então, ampliando a fé, ao invés dela ser pequena, vamos ampliar. Crer e depender em Deus como Pai Celeste, sabendo que não existe nada fora do conhecimento e cuidado dele. Por quê? Aqui olha: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Se teu Pai sabe, pronto, já está determinado a tua vitória e a tua bênção. É só você se apropriar em fé daquilo que é seu em Cristo Jesus, fazer a sua parte, e Deus vai abençoar o trabalho de suas mãos, ou até mesmo se posicionar, e Deus vai te dar vitória, e vai te fazer triunfar em todas as coisas. Mas você tem que saber que você não pode ser como os gentios, mas você tem que de fato crer e depender em Deus como seu Pai Celeste. Não só falar meu Pai Celestial, mas depender dele como tal. Ainda amplie a sua fé, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, fala de anelar apaixonadamente. Quem já ficou apaixonado aqui alguma vez? Eu já. E até hoje o sou, aleluia. E não havia medida de sacrifício para ver essa morena, não tinha, eu ia buscá-la, e era ansiosamente, apaixonadamente, aleluia. E até hoje eu a busco, aleluia. E Jesus está falando: nossa, anele apaixonadamente, busque intensamente, viva para alcançar algo. É isso que o Senhor está falando, é viver para alcançar algo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro o quê? O que é em primeiro lugar? Acima de tudo, principalmente, prioritariamente. Se você não prioriza Deus na sua vida, as ansiedades vão priorizar a sua mente e o seu coração, ou as ansiedades vão ser a sua prioridade nas suas mentes e nos seus corações. É fato. Ampliando a fé ainda, no último item aí: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Fala de você no reino fixar os seus pensamentos nas realidades do governo celestial e eterno, ao invés de você fixar toda a sua atenção em coisas passageiras, efêmeras, que hoje existe e amanhã não. Você tem que fixar toda a sua atenção e força e pensamentos naquilo que é eterno. Sabe o que vai acontecer? Essas demais coisas vos serão acrescentadas, debaixo de uma abundância que só Deus pode dar. Justiça fala de santidade e retidão, gente. É você buscar o reino, o governo celestial, o governo eterno e a justiça dele. Aqui, evidentemente, em Cristo, que te torna justo, santo, para você viver uma vida reta. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor, em toda a vossa maneira de viver, disse o apóstolo Pedro. Sabe por quê? Deixa eu encerrar com essa declaração de Martin Lloyd-Jones, um pastor do século passado. Que homem de Deus. Ele fala assim, vamos ficar de pé. Coloque bem, se for possível, fique firme aí ainda um pouquinho. Coloque bem no centro de sua vida a pessoa de Deus, a glória do Senhor e a vinda do seu reino. Coloque também bem no centro de sua vida o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade com Ele e a sua santidade pessoal. E você contará, aleluia, com a palavra empenhada pelo próprio Deus, de que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas.
Deus vai gerar saúde na sua alma, na sua mente, no seu coração. Ele vai abençoar o trabalho de suas mãos. As enfermidades vão sair no nome do Senhor Jesus Cristo. O seu lar vai ser ajustado. Novos posicionamentos vão acontecer da sua parte, do seu cônjuge. Os seus filhos vão voltar para Cristo Jesus. Os seus pais vão se voltar para Deus, porque simplesmente você colocou tudo no devido lugar. Deus como centro de sua vida, e o seu relacionamento com Ele, e o seu posicionamento de fé, que fala de separação, retidão e santidade ao Senhor. Se você deseja realmente fazer isso, coloque a mão no seu coração. Fale com Deus agora, você e Deus, você e Deus. Entregue mesmo a sua vida, o seu coração, e se renda a Ele, e peça para Ele te ajudar a viver o que a gente está mostrando para vocês nessa manhã. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa manhã de glória. Obrigado pela Tua palavra liberada. Eu percebi no meu espírito que nós deveríamos chegar até aí, Senhor, a esse ponto crucial. E eu percebo no meu espírito que uma obra foi iniciada no domingo passado e está sendo completada hoje. Aleluia. E eu sei que o adversário vai se levantar para tirar essa semente do coração de pessoas nessa manhã, mas nós cobrimos cada vida nessa manhã com o sangue de Jesus Cristo, para que tudo que foi semeado venha frutificar para a Tua glória e para a vitória de todos aqueles que aqui estão, juntamente com os seus familiares, inclusive representados. Abençoe o Teu povo nessa manhã. Faz um milagre em cada coração, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, conceda a cada um nesta manhã espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos, Pai, do coração do Teu povo, de pessoas que aqui estão, para que haja uma entrega definitiva, constante, e cada um de nós venhamos viver Isaías 26:3, termos o firme propósito de Te buscar, de Te adorar, de estar diante do Senhor, de esperarmos em Ti, para que nós sejamos conservados em paz no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que toda cadeia, que toda aflição, que todo jugo de ansiedade, inquietação, perturbação, doença mental, doença emocional, nós agora tomamos partido por essa pessoa e repreendemos esse mal em nome do Senhor e damos uma palavra de ordem: sai, espírito de perturbação, de medo, e agora espírito de moderação, de amor e de poder, se manifeste sobre essas vidas e mentes, e algo de muito glorioso aconteça em cada vida. Mas, Pai, eu sei que algo está acontecendo aqui que é muito especial e maravilhoso, mas a conservação de tudo que o Senhor tem dado hoje aqui vai depender de um posicionamento de fé das pessoas. Então eu te peço, Espírito Santo, completa essa obra. Não deixe ninguém sair daqui sem essa consciência sobrenatural de buscar a Ti, de saber o que é ter relacionamento contigo pela palavra e pela oração, para que essa paz que excede a todo entendimento se torne uma realidade na vida de cada um, e guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está crendo nisso, levante as suas mãos e agradeça a Deus. Aleluia. Um minutinho de gratidão, por aquilo que o Espírito de Deus gerou no seu coração nessa manhã. Eu estou consciente, irmãos, que a gente ultrapassou um pouquinho do nosso horário, mas por favor, não permita que nada impeça de você agradecer em suas mãos, agradecer por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. A tua vida está sendo revolucionada, despertada nessa manhã, para um novo tempo de glória, de firmeza e de constância, de milagres, de restauração. Você não é fruto do acaso. Aleluia, aleluia,
aleluia. A tua história não é determinada por aquilo que as pessoas fazem contra você. A tua história é determinada por aquilo que Deus faz por você, fez por você em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Te amamos, Pai. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é conosco. Então declare aqui comigo em nome de Jesus: se Deus é por mim, se Deus é por minha família, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas seremos hoje e sempre mais do que vencedores por Cristo Jesus. Se você crê nisso, meu irmão, celebre a tua vitória nessa manhã.